Semana de Oração da Mulher com o tema Plenitude do Espírito, vivendo os frutos em abundância. O capítulo 4 destaca o fruto da paciência. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos encha da força da paciência divina, esperar sem desespero. A paciência, ela é uma face do Espírito Santo descrita em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, e reflete a habilidade divina de suportar provações com calma, resiliência e perseverança. Em um mundo marcado pela pressa e pela impaciência, a paciência é uma virtude que nos aproxima do caráter de Cristo e nos capacita a esperar sem desespero. É mais do que simplesmente tolerar as dificuldades, é confiar plenamente em Deus e em seu tempo perfeito. O significado da paciência divina vai além de uma atitude passiva. Ela é uma força ativa que nos ajuda a suportar as adversidades, confiar nas promessas de Deus e manter a esperança viva. Na palavra de Deus em Romanos 8, 25, Paulo nos afirma: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Essa espera paciente não é baseada em resignação, mas em uma confiança inabalável de que Deus está no controle e que seus planos são perfeitos. A paciência cristã não é apatia ou resignação forçada, mas a aceitação confiante da vontade de Deus em cada circunstância. Essa definição destaca que a paciência ela é alimentada pela fé, e a fé vem pela palavra de Deus e é sustentada pela esperança. Assim, quando nós enfrentamos situações difíceis ou períodos de espera, a paciência ela nos convida a olhar além do imediato, buscando a visão divina do que é melhor para nós. Na palavra de Deus, nós temos vários exemplos de pessoas que alcançaram o fruto da paciência em suas vidas. E queremos destacar aqui Jó. Jó enfrentou perdas imensuráveis. Sua saúde, seus bens, sua família, mas mesmo em meio à dor, ele manteve sua integridade e confiança em Deus. Ele declarou: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. A vida de Jó, ela nos ensina que a paciência não elimina a dor, mas nos ajuda a enfrentá-la de forma digna. Quando Jó questionou seu sofrimento, ele não abandonou sua fé. Muitas vezes somos levados também a questionar nossas provas, nossas dificuldades. Essa dualidade humana de questionar e confiar reflete o equilíbrio entre nossa fragilidade e a soberania de Deus. A paciência de Jó era uma evidência de sua fé em Deus. Ele confiava que o Senhor estava operando tudo para o bem. Essa confiança foi recompensada quando Deus restaurou suas perdas e o abençoou abundantemente. Queremos destacar um outro exemplo, Abraão. Abraão, um homem de fé inabalável. Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Mas o grande desafio deles, Sara, não podia ter filhos. E os dois já estavam em idades avançadas.
Mas apesar da idade avançada, Abraão creu na palavra de Deus e foi por essa fé que ele foi considerado justo. Abraão, ele nos ensina que a paciência requer ação em confiança. Ele continuou a caminhar com Deus, mesmo quando o cumprimento da promessa parecia impossível. Em Hebreus capítulo 6, verso 15, nós lemos: "E assim, depois de esperar pacientemente, Abraão, ele alcançou a promessa." A paciência de Abraão era resultado de sua confiança no caráter imutável de Deus. Essa confiança, ela nos inspira a não desistirmos, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam. Temos o exemplo supremo de paciência, a do nosso Salvador Jesus. Ele enfrentou rejeição, incompreensão e perseguição, mas permaneceu firme em sua missão. Em 1 Pedro 2, versículo 23, nós lemos: "Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça." Jesus, ele foi o nosso grande exemplo de paciência. Jesus, ele demonstrou paciência ao lidar com seus discípulos, com aqueles que estavam bem pertinho dele. E ele nos ensinou, mesmo quando eles falhavam repetidamente, em compreender a sua mensagem. Sua paciência era alimentada por seu amor incondicional e sua visão de um plano maior. A paciência de Cristo era uma expressão do seu amor e confiança no Pai. Seu exemplo, ele nos ensina a sermos pacientes, não apenas com circunstâncias, mas também com as pessoas que estão pertinho de nós, ao nosso redor. A paciência, ela é o fruto do Espírito. A paciência é cultivada quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versos 3 e 4, nós somos encorajados, sabendo que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Podemos comparar a paciência como uma árvore que cresce ao longo do tempo, firmando raízes profundas na palavra de Deus e florescendo em nosso caráter. Quando enfrentamos provações, o Espírito Santo nos ajuda a transformar essas experiências em lições que nos moldam à imagem de Cristo. A paciência é um fruto do Espírito que amadurece na escola da adversidade. É ali que aprendemos a descansar em Deus e a esperar em suas promessas. Um outro grande desafio para nós é esperarmos no tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus é um grande desafio para nós. No entanto, a palavra de Deus, ela nos encoraja novamente. Em Isaías capítulo 40, versos 31, nós lemos: "Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Confiar no tempo de Deus significa reconhecer que Ele vê o quadro completo e Ele sabe o que é melhor para nós. Essa confiança
nos livra, nos liberta da ansiedade e nos permite descansar em sua sabedoria. Quando entregamos nossos planos a Ele, somos fortalecidas pela paz e pela certeza de que Ele está operando para o nosso bem. Ellen White escreve: esperar no Senhor é confiar que sua sabedoria divina é melhor do que qualquer plano humano. A virtude da paciência, ela nos ajuda também em nossos relacionamentos diários com o nosso semelhante. Em Efésios capítulo 4, versos 2, nos exorta: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Viver em comunidade exige tolerância e compreensão. E a paciência, ela nos ajuda a lidar com as falhas e limitações dos outros. Nas interações cotidianas do nosso dia a dia, a paciência reflete a nossa disposição de tratar os outros com a mesma graça que Deus nos oferece. Que graça! Que graça é essa? A graça de receber a Jesus em nossa vida, a graça do nosso Salvador. Porque sem Jesus nós não conseguimos cultivar esse fruto, o fruto do Espírito. E essa mesma graça que Deus nos oferece, nós podemos agora transmitir ao nosso semelhante. A paciência nos relacionamentos é uma demonstração prática do amor de Deus em nós. Quando somos pacientes com os outros, promovemos um ambiente de harmonia e encorajamos o crescimento mútuo. E aí adquirimos a perseverança para suportarmos as dificuldades. A paciência, ela nos capacita a sermos perseverantes. Em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, nós lemos: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. As provações são permitidas para moldar o nosso caráter e nos ensinar a dependência total de Deus. Quando enfrentamos as dificuldades com paciência, crescemos espiritualmente e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Isso nos ensina que cada desafio que nós enfrentamos no nosso dia a dia com paciência é uma oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus em nossa vida. A paciência deve ter uma obra perfeita, ou não podemos estar perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. São-nos designados tribulações e aflições, e havemos nós de suportá-la com toda a paciência, ou tornaremos tudo amargo por nossos queixumes, nossas reclamações, nossa autopiedade. Deus, ele vê em nós, em cada uma de nós, em cada pessoa, uma joia preciosa. E nós somos comparados ao ouro puro. Mas para que nos tornemos ouro puro nas mãos do Pai, Ele nos coloca na fornalha, porque o ouro, ele é purificado na fornalha. Então as provações, elas vêm para remover do nosso caráter, da nossa vida, toda a escória, tudo aquilo que
não presta e para que fique totalmente o ouro puro, que é o que Deus vê em nós. E devemos mostrar em cada provação, em cada dificuldade, nós devemos tirar de nós essa tristeza e esse descontentamento, mostrando antes calma, confiança em Deus, considerando tudo alegria ao ser permitido que suportemos provas por amor de Jesus. Um outro ponto fundamental para cultivarmos a paciência em nossa vida é a oração. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, somos renovados e fortalecidos. A oração é a chave que abre os tesouros do céu, e é ali que encontramos forças para esperar pacientemente. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentam seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A prática, o exercício da oração regular, ela nos ajuda a entregar nossas preocupações a Deus e confiar em seu tempo e propósito, porque Deus tem propósito em nossa vida. Assim, a paciência ela é nutrida pela comunhão constante com Deus e nos capacita a esperar com esperança. É possível buscar estratégias que promovam paciência para que tenhamos uma vida equilibrada? Sim, é possível. Receber a graça de Cristo em nossas vidas. O estudo da palavra de Deus, o exercício da oração e cultivarmos todos os dias o fruto da paciência através da oração, entregando tudo e sabendo que Deus tem propósito em nossa vida. É possível. E como reagimos em algumas situações que não podemos mudar? Qual a nossa reação? Às vezes nos deparamos por situações que não podemos mudar. A palavra de Deus, aqui inspirada, ela nos ensina. Seguirmos o exemplo de Abraão, de Jó, de Jesus, ver o propósito lá na frente. Para Abraão era impossível aos olhos humanos, mas ele continuou a caminhar com Deus, mesmo quando o cumprimento da promessa parecia impossível. Então, continue a caminhar com Deus, porque Deus tem propósito em nossas vidas. Esperar sem desespero é uma demonstração de confiança em Deus e de submissão em sua vontade. A paciência divina, ela nos ensina a viver com esperança e perseverança, sabendo que o tempo de Deus, ele é perfeito. Ela nos ajuda a enfrentar os desafios com calma, a amar os outros com compreensão e a esperar com fé pelas promessas divinas. Como declarou o salmista em Salmos 27, verso 14, espera no Senhor, seja forte, tenha coragem, espera no Senhor. Que possamos, nessa semana de oração, cultivar o fruto da paciência. E o fruto da paciência, ele é um reflexo do caráter de Deus em nossas vidas. Que possamos permitir que o Espírito Santo molde-nos
e nos capacite a esperar sem desespero. A paciência que reflete a confiança em Deus é uma das maiores demonstrações do poder transformador do Evangelho. Que a força da paciência divina nos acompanhe em cada passo da nossa jornada, inspirando-nos a viver com esperança, confiança e amor inabalável. Em nome de Jesus. Amém.